Boa noite, seja bem-vindo. Que bom ter você com a gente nessa noite especial, numa noite de louvor, numa noite de adoração. Antes de a gente começar a louvar mais uma vez, como a gente tem feito todos os domingos, eu convido a você a fechar seus olhos e a gente vai falar com Deus. Querido Pai, estás no céu? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder louvar o Teu nome. Que cada pessoa que hoje está conectado com a gente, aí da sua casa, esteja com o coração grato a Ti e com o coração cheio de louvor para dar. Perdoe nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse Deus que nós temos é um grande Deus. É um Deus que criou o universo, que criou tudo que a gente vê. E esse Deus hoje ele está de coração aberto, querendo ouvir a sua voz cantar. Então a gente vai louvar. Grande Deus. Em tua presença. Em tua presença quero estar, completo quero me entregar, dá graças e cantar, dá graças e cantar. Tua presença quero estar, Tua presença quero estar, completo quero me entregar, dá graças e cantar. Graças e cantar, pois o Senhor é nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, do esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis. Eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Jesus, eu quero te aclamar, Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver. Enquanto eu viver, pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, do esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, do esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis. De Deus. Amém. Louvado seja esse nosso Deus. Que bom ter você com a gente. Nós estamos hoje num dia muito especial de louvor. Eu sempre falo que louvor é algo especial porque é algo que mexe com o nosso coração, não é? E saber que a gente tem um Deus que consegue fazer tudo por nós e um Deus forte, como a gente cantou, que é um Deus que criou o universo. É um Deus também que é inabalável, um Deus que não se atinge, é um Deus que está lá no céu nos ouvindo a todo momento. E a gente vai poder louvar desse Deus que é inabalável. Cante com todo o seu coração.
amor desse Deus não dá para comparar. Tão grande é o seu amor, que todo bem que eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso. O amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Tão grande é o seu amor, que todo bem que eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso. O amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça inesgotável, Vamos cantar desse amor? o amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Amém. Existe uma música que hoje nós estamos ouvindo muito ela, aonde nós vamos, qualquer rádio que a gente liga, na internet, a gente ouve ela e ela tem um refrão muito especial. Quando a gente canta ela, o refrão dela diz bem assim: quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto. Quando a gente ouve isso, a gente fica imaginando o que é essa intimidade com Deus, né? De estar perto dele. Eu imagino que esses momentos de intimidade com ele, de ir mais fundo com ele, são momentos como esses que nós passamos louvando. São momentos íntimos que nós temos de louvar a Deus. E essa música a gente vai cantar agora, Lugar Secreto. Eu quero que você tenha um momento íntimo com ele, um momento de louvor, só você e ele. Cante com o seu coração, solte a sua voz, não tenha medo, porque ele está ali junto com você, louvando.
Ele é tudo o que a gente quer. Tu és tudo que eu mais quero. Nosso fôlego. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Nesse momento a gente vai cantar um hino que é especial, um hino que tem vindo com o que a gente precisa nesse momento. É reconhecer a glória de Deus, reconhecer essa grandeza que a gente cantou nos 3 hinos. E a gente tem que reconhecer que quando a gente reconhece essa grandeza de Deus, a gente entende que tudo que nós fazemos é para Ele. Então eu convido você que está aqui com a gente a ficar de pé e você que está em casa a continuar louvando com a gente.
Os céus proclamam. Os céus proclamam as obras do Eterno. As galáxias cantam. Galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, do esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nós estamos. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração. Em oração, na palavra seguiremos, Em um só corpo. em um só corpo, rendido à missão. E nossa voz, com sons de glória, irá romper a escuridão. Se declare. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, toda a honra, nosso Deus. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só Mais alto. por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Toda a honra ao nosso Deus. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Louvado seja Deus. Boa noite. Boa noite. Eu quero saudar a cada um com a paz do nosso Senhor
Jesus Cristo, e eu estou muito feliz. Hoje nós estamos fazendo um pouco diferente, porque antes nós fazíamos a live só o grupo e o pastor. Agora nós temos também público na igreja, tá? A diferença é que em vez de eu só olhar para você que está na sua casa assistindo no smartphone ou no computador, mas eu vou também olhar para todos que aqui estão assistindo, tá bom? Não tem muitas pessoas, porque temos restrições por causa do coronavírus, então temos várias pessoas, mas a igreja não está lotada, porque não pode ter uma aglomeração muito grande, tá bom? Todos também estão de máscara, a não ser aqueles que estão falando, e tomando os devidos cuidados, álcool gel. Todos que estão assistindo estão sabendo que todos aqui na igreja presencialmente estão se prevenindo também, tá bom? Eu quero saudar a todos que estão conosco, mas de forma especial eu quero até pedir oração por todos, para quem pediu oração. Então, meu pai, eu recebi um recado da Denise, e o meu pai, Alcino, a minha madrasta, Celeste Regina, e a Denise, eles pedem oração, e realmente todos nós precisamos de oração num momento tão difícil de toda a humanidade, com essa pandemia do coronavírus, tá? Então, nós vamos logo mais fechar os olhos e orar pelo meu pai, pela Celeste Regina, pela Denise, e também por todos que aqui estão e todos que estão assistindo, ok? Se você quer pedir oração, antes de começar o programa, mande lá no grupo Reavivamento Online Força Jovem, pedindo oração, que nós vamos orar também por você e citar o seu nome, tá bom? E eu quero dizer para você o seguinte, eu quero dizer que na semana passada nós tivemos muitas lutas para podermos fazer a live, tá? Na semana passada não seria ao vivo, nós não iríamos poder estar aqui à tarde, então nós viemos na igreja gravar de manhã, mas o nosso moço da tecnologia, que é o Danilo, ajeitou tudo direitinho, nós ensaiamos, né? Deu tudo certo, mas e gravamos só um pedacinho para ver se estava tudo certo, deu tudo certo, tinha áudio, tinha vídeo, tinha tudo, mas daí, quando gravamos, quando ficou pronto, não saiu áudio nenhum. Ficamos de ver se realmente ia ficar sem áudio. Quando chegou a tarde, não tinha áudio. E aí nós tivemos que vir à tarde para fazer. E eu pensava, por que está assim? Né? Eu não sabia por que tinha sido assim. Por que havia sido tão difícil? E aí eu percebi que Deus tinha um plano e o inimigo tinha outro plano. Sempre assim. Ok? Sempre assim, Deus tem um plano e o inimigo outro plano. E aí, quando foi na segunda-feira, uma moça falou comigo. Quando foi na segunda-feira, uma moça falou comigo, e eu quero saudar ela também, e de uma maneira especial, que é a Michele, lá de Bocaiúva. Ela é amiga nossa, muito amiga nossa. Os seus pais são amigos nossos, tanto que, né, Michele? Eu já convidei várias vezes para vocês virem aqui, mas agora não está podendo por causa da pandemia. Mas quando acabar a pandemia, quero que vocês venham aqui em casa, tá bom? Então é muito bom saber. E a Michele estava se sentindo longe de Deus. Bem longe de Deus. Não foi assim, Michele? E ela me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu assisti a todas as lives e
eu estou me sentindo muito bem. E eu disse para Michele, Michele, você precisa se entregar totalmente nas mãos de Deus. E ela disse, eu já me entreguei e já estou sentindo uma alegria sem igual. Então, eu percebi por que a Michele, ou por que tinha dado tão errado no domingo passado. Foi porque Deus tocaria no coração da Michele. Faria reavivar de novo aquela alegria de ser de Jesus. E o inimigo não queria isso. Então, você que está ouvindo, deixe a alegria de viver em Cristo seja acesa novamente no seu coração. E todos vocês que aqui estão assistindo hoje, deixe que a alegria de servir a Jesus seja real e muito forte no seu coração. Tá bom? Mas vamos fazer uma oração, fechar os olhos, feche os olhos como estamos todos aqui, como você está aí, e vamos orar. Feche os olhos. Bendito Deus e maravilhoso Pai, agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, e pedimos de uma maneira especial por todo mundo que está assistindo esta live, todo mundo que está aqui ao vivo, todo mundo que está no WhatsApp, ou no smartphone, todos que estão no Facebook, no computador, que o Senhor proteja e guarde a cada um, e proteja e guarde a sua casa, e de uma maneira especial, como foi pedido pelo meu pai, a Denise, e também a Regina, que são muito, muito importantes para mim, que o Senhor os abençoe também, e abençoe a todos, e nos oriente agora na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. Então, Deus abençoe a casa de todo mundo, e vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Vamos lá. Mateus capítulo 4 fala a respeito da tentação de Jesus. Ok? Mateus 4 é a tentação de Jesus. E o que acontece aqui? O contexto é Jesus sendo batizado, ok? É importante, para alguns detalhes da tentação, é importante lembrar do batismo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrou na água, foi batizado por João Batista. João Batista diz para Jesus, eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim. João Batista sabia da grandeza de Cristo, de que Jesus era o Messias e que Jesus era Deus que se tornou homem. E aí, João Batista vê a impossibilidade dele mesmo, pecador, batizar um ser perfeito que era Jesus. Por isso ele diz, eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu ainda vens a mim para que eu o batize? E aí a Bíblia diz que Jesus sai da água, mas vem do céu o Espírito Santo como pomba, e também uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus ouviu a voz que dizia para ele, esse é o Messias. Quando Deus diz, este é o meu filho amado, ele está dizendo que esse aí é o Filho de Deus, ele é o Messias. Ele é o Deus que se tornou homem. Ok? Isso é importante para alguns detalhes que nós vamos ver depois. Mas, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus ouviu isso. E Jesus sabia, tinha certeza absoluta que ele era o Messias. Aí, nós vamos para o capítulo 4, que diz, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o que aconteceu aqui.
Jesus, depois do batismo, ele é impelido pelo Espírito Santo para o deserto, para jejuar e para se preparar para a sua obra na terra. Olha, a obra de Cristo era resgatar a humanidade, resgatar o perdido. Ok? Esse era o propósito de Cristo. Em primeiro lugar, eu vou trazer para a nossa vida hoje, olha, primeiro lugar que um cristão precisa fazer, o objetivo do cristão nesta terra é seguir os passos de Cristo. O cristão precisa trabalhar como Jesus, para resgatar a humanidade, para conhecer o Jesus que veio e foi vitorioso por nós. Ok? Jesus vem para resgatar a humanidade das mãos de Satanás. Ele vem para isso. Por isso ele tinha que ser vitorioso. Ele veio ser vitorioso naquilo que Adão foi derrotado. A vitória de Cristo seria a vitória sobre aquilo, sobre a tentação, que Adão e Eva acabaram sendo derrotados. E aí, Jesus vem e vai jejuar 40 dias e 40 noites. É comum na Bíblia você perceber preparações com 40 dias de jejum. Comum, claro, são algumas vezes, mas algumas vezes, essas vezes, foram vezes extremamente importantes. Ok? Para se preparar também para o conflito que vem. Como, por exemplo, Moisés no Monte Sinai. Tá bom? Aí, Jesus não foi para lá, primeiro, Jesus não foi para lá porque ele queria se arriscar. Ele vai para lá para se preparar para a obra dele, para a missão, mas o diabo se achega a ele. Tanto que em Lucas, diz que Jesus foi guiado ao deserto. Tá? E aí, aparece quem? Aparece Satanás. Como ele aparece? Primeiro, é praticamente impossível ele aparecer alguém como a televisão imagina ele. Como imaginam ele? De 2 chifres, um rabo, patas de bode, vermelho e saindo fogo pelas orelhas. Não. O inimigo, ele é um anjo. Entende? Um anjo caído, mas é um anjo. E pense bem, se ele aparecer a alguém desse jeito que a TV pinta ele, como chifre, rabo, pés de cabra, vermelho e tudo mais, se ele aparecer assim diante de alguém, a pessoa sai correndo. Mas o principal intuito de Satanás não é assustar. O principal intuito de Satanás é desviar. Então, para desviar, a melhor tática não é assustar. É enganar sutilmente. Por isso ele aparece a Jesus, provavelmente não como um demônio feio, mas como um anjo de luz. Ele aparece a Jesus, provavelmente como um anjo de luz. Bonito, talvez brilhante, né? Refletindo a luz que ele uma vez tivera no céu. É claro, na minha mente não vem o Lúcifer como ele era no céu, com todo aquele brilho. Eu creio que não. Por quê? Porque são muitos anos de pecado, de tentações e de maldades. Eu não acredito que ele esteja exatamente a mesma coisa. Mas é um anjo. E aí? Ele se achega a Jesus como um anjo de luz, no momento mais difícil até então da vida de Cristo. Depois de passar 40 dias sem comer nada. E não foi um jejum de 40 dias e 40 noites sobrenatural como aconteceu com Moisés. Ou também Elias. Não. Foi um jejum
natural em que ele emagreceu, teve muita fome e estava completamente debilitado. Assim era o jejum, completamente debilitado. E o inimigo percebeu assim: agora é a hora de eu fazer com que ele caia. Porque o inimigo reconhece que a fraqueza física atrapalha a concentração ou qualquer coisa parecida. E ele vai até Jesus como se fosse um anjo de luz. E ele faz a primeira tentação, e a primeira tentação ele diz, como nós lemos: se você é um filho de Deus, se você é o filho de Deus, o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. No deserto tinha algumas pedras que pareciam com pães. E o inimigo se aproveita daquilo. E ele olha e diz assim: se tu és o filho de Deus. Satanás coloca dúvida. Talvez ele tenha dito para Jesus, claro que a Bíblia não relata palavra por palavra que as pessoas disseram naquela época. A própria Bíblia diz que se fosse escrever tudo, não tinha espaço no mundo para escrever. Então, talvez o inimigo tenha falado mais coisas. Eu imagino o inimigo dizendo assim: olha, viu, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, porque olha só, se você é o Messias, Deus não deixaria você estar tão mal. Eu imagino o inimigo dizendo assim: não é possível que você esteja tão debilitado se você é o Filho de Deus. Eu já vi alguns que acreditam que o inimigo tenha dito para Jesus assim, que você é o anjo caído, apontando para Jesus. E aí? A tentação é parecida com o Éden. A primeira tentação do ser humano, a tentação do ser humano foi em relação à comida. Comam do fruto. Mas Satanás chega de uma maneira sutil. Como ele diz? Ele diz: foi assim que Deus disse. Viu? Insinuando dúvida. Vocês não podem comer de nada. O inimigo, ele dá uma pitadinha de dúvida nas pessoas. E muitos caem. Ele joga a pitadinha da maldade. Tem ser humano que faz isso também. Joga só uma pitadinha de maldade e o mal se espalha. E aí o inimigo disse para Eva: foi assim que Deus disse, vocês não podem comer de nada. E Eva ficou pensando assim, ele atrai ela, e ela vai e dá margem às coisas que o diabo fala. Acontece com Jesus também. Satanás faz a mesma coisa. Ele diz: se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Porque não é possível que você esteja tão mal e você seja o filho de Deus. Lembra que eu disse que o batismo de Cristo é importante? Então agora nós vamos analisar de acordo com o batismo de Cristo. O inimigo diz: se tu és o Filho de Deus, ele está colocando dúvida. Não é assim? Colocando dúvida. Você que está em casa, não é assim? Jesus está colocando, o Satanás está colocando dúvida. Se tu és, se. Mas lembre-se que no batismo desceu a pomba, que era o Espírito Santo em forma de pomba, e a voz de Deus do céu disse, do Pai: tu és o meu filho amado. Então, se Jesus desse trela para o inimigo e transformasse as pedras em pães, ele estaria colocando em dúvida as palavras que Deus havia dito para ele.
Isso é pecado. O inimigo disse, se você está na dúvida. E Jesus tinha ouvido a voz de Deus. Tu és o meu filho amado. Quem estava certo? O inimigo em dizer que se é, ou Deus dizendo que tu és o meu filho amado? Essa era a estratégia do inimigo. Jesus não podia também fazer milagre para ele mesmo. Os milagres de Cristo deveriam ser sempre em benefício dos outros, não para si mesmo, não era a obra dele fazer benefício para ele. Então, a Bíblia diz, ou Satanás diz, se tu és, e Jesus não poderia fazer o milagre, porque ele sabia que era. E aí Jesus responde com a palavra de Deus. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio. Ele cita a Bíblia. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o importante, ok? O importante não é o pão em si, o importante é a palavra de Deus, é o mais importante. A palavra de Deus é o poder por trás do pão. A confiança exclusiva no pão para sustentar a vida indica uma visão limitada. Sabe o que acontece? Às vezes, nós confiamos mais no pão do que no Deus que dá o pão. E Jesus confiava só no Criador, não no pão. E aí ele responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é assim que eu vivo. Então, a primeira tentação, que é muito parecida com o Éden, Jesus é vitorioso. Aí, a Bíblia diz que então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Agora o próprio inimigo cita a Bíblia. Não se assuste, o inimigo conhece a Bíblia. Claro, ele viveu tudo aquilo. Ele viveu, muitos dos registros aqui citam as maldades também na Bíblia, que eram maldades do inimigo, que o inimigo tentou o ser humano a fazer, e ele estava vivo por todos esses séculos. E aí, ele cita a Bíblia, se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele cita a Bíblia. Ainda mais, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Sabe o que ele faz? Ele leva Jesus para o pináculo do templo. Sabia que no templo tinha duas partes, uma mais alta que a outra. Ok? Uma mais alta que a outra. Provavelmente ele tenha levado Jesus para a parte mais alta, que fica de frente para o vale, se eu não me engano, o vale de Cedron. E ali, ele tenha dito, pula, se é que Deus protege você. Se você é filho de Deus, Deus vai proteger você. E havia uma crença, alguns teólogos dizem que havia uma crença, de que os judeus acreditavam que o Messias faria uma grande aparição e um grande milagre do pináculo do templo. Então era a oportunidade de Jesus se lançar como Messias. Mas Jesus novamente responde. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também Deuteronômio. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí? Aí,
O diabo então leva Jesus, aqui diz no verso 8, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora, parece que o inimigo tira a máscara. Aquele que se dizia anjo de luz, agora se declara totalmente como Satanás, ou Lúcifer, aquele que era o anjo mais próximo de Deus no céu, que se rebelou, aquele que a palavra de Deus diz que era maravilhoso, era um anjo incrível, mas que se rebela, simbolizado pelo rei de Tiro. Sabe o que acontece? Agora ele se revela como o diabo mesmo. E ele mostra para Jesus os reinos da terra e a glória deles. Veja que o inimigo não mostra a tristeza deles. Entende? O inimigo mostrou as coisas boas do mundo, as glórias, as riquezas, mas ele não mostra as dores. O inimigo não mostra as doenças, não mostra as pessoas mutiladas, não mostra as guerras de tantas pessoas, umas matando as outras. O inimigo não mostra pessoas morrendo de fome. O inimigo não mostra crianças pequenininhas morrendo de fome em alguns lugares. O inimigo não mostra pessoas passando mal. Não mostra pessoas com câncer. O inimigo não mostra pessoas doentes, com grandes doenças, morrendo tristes. O inimigo não mostrou a dor. E quantas vezes nós hoje nos esquecemos que este mundo, no fundo, não é bom. Às vezes pode estar tudo bem, mas sempre existe o risco. A dor sempre é iminente. Como nós nos esquecemos das dores? E assim acontece na tentação de Jesus. O inimigo mostra para Jesus somente as coisas boas. Não mostra uma mãe chorando porque seu filho morreu. Talvez eu esteja falando para pessoas que já tenham passado por isso. Para mães que já tenham passado por isso. O inimigo não mostra isso. Não mostra. Talvez eu esteja falando para um pai que o filho esteja sofrendo, ou para o pai que esteja exatamente sofrendo. Talvez você esteja doente. Talvez você esteja com câncer. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está com câncer, ou com alguma outra doença, ou até coronavírus. O inimigo não mostra nada disso para Jesus. Ele mostra só as coisas boas. Por isso é que nós precisamos de Jesus e não do inimigo. Aí, olha só, ainda tem algo mais. Novamente eu vou ler. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Só que tem outra questão aqui. Muitos olham esse relato e dizem simplesmente, viu, o inimigo ofereceu riquezas para Jesus. E eu digo para você que isso é muito pouco para oferecer para Jesus. Não era esse intuito de Satanás. A tentação seria muito pequena para que Jesus pudesse ser tentado com riquezas. Não eram as riquezas propriamente dita que o inimigo queria oferecer a Jesus, não tinha nada a ver simplesmente com riqueza, irmão.
Você que está ouvindo de casa, o inimigo não estava preocupado com as riquezas. Não era a riqueza que ele estava oferecendo para Jesus. O inimigo estava oferecendo algo muito maior, sabe o quê? Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era morrer ou ser vitorioso, não cometer pecado algum, morrer pelo ser humano, ressuscitar e assim recuperar de volta o mundo para ele, que o inimigo estava usando, ou que o inimigo estava usurpando. Sabe o que é usurpar? É usar aquilo que não é dele. O inimigo é usurpador. Ele muitas vezes domina o mundo, mas o mundo não é dele. Entendeu? Mas a missão de Jesus era morrer para resgatar de volta. Esse era o resgate. Então, o que o diabo ofereceu a Jesus? O diabo ofereceu assim a Jesus: se o Senhor se ajoelhar só uma vezinha diante de mim, só uma, um minutinho, eu te devolvo tudo sem você precisar morrer. Era isso que o diabo estava oferecendo para Jesus. Ok? Não era dinheiro. Era: se você se ajoelhar pelo menos um minutinho diante da minha presença, você não vai precisar morrer. Eu te devolvo o mundo, você resgata o mundo sem precisar sofrer. É vantagem. O inimigo pode ter dito para ele, é um bom negócio. Porque você não vai precisar morrer. Não vai precisar passar por tudo isso. Você já pode parar aqui. Eu te devolvo. Nem morra, nem perca seu tempo, nem gaste tempo. O inimigo tentou Jesus assim: nem gaste o seu tempo, nem sofra. Para que vai deixar pessoas cuspirem em você, baterem em você, humilharem? Vão te humilhar, vão colocar o Senhor numa cruz. Então faça o seguinte: um minutinho, se ajoelhe diante de mim e eu te devolvo o mundo. Já pensou? Aí sim a tentação fica mais forte. Já vi escritor que disse que provavelmente Jesus naquela hora chegou a baixar a cabeça, desviou o olhar da tentação. Desviou o olhar. Eu creio nisso. Porque era tentador ter tudo de volta sem precisar sofrer. Muito tentador. O inimigo deve ter dito: Jesus, aproveite a oferta. O mundo de volta sem sofrimento. Mas Jesus responde: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram a Cristo. Que coisa incrível! Jesus foi vitorioso na sua primeira grande tentação. Com dificuldade física por causa do jejum por 40 dias. Mas ele é vitorioso. Quando ele diz isso: vai embora, Satanás, ele está dizendo assim: não, eu prefiro sofrer, mas eu não vou errar, porque se eu errar, eu sei que eu não consigo salvar o ser humano. Mas eu vou salvar o ser humano, então vai embora. E eu sofro, mas vou salvar quem eu amo, que é o ser humano. Sabe? Você sabe como se dá a tentação? Você sabe como acontece a tentação com você? Agora eu quero falar com você.
Entende? A tentação em relação a você. É o que eu quero falar agora. Agora, nós vimos a vitória de Cristo, como Cristo foi vitorioso, mas agora eu quero falar de você e de mim também. Como se dá a tentação, irmão? Você que está em casa ouvindo, como é que é a tentação? Anjos, ou uma pessoa está em casa, sozinha. E naquele momento, em dúvida, faço ou não faço aquilo de errado? Cometo erro ou não cometo? E talvez em outros lugares também, com pessoas junto, mas a pessoa está ali e está na dúvida sobre faz ou não faz o erro, comete o erro ou escolhe o correto, escolhe a verdade de Deus ou escolhe a mentira do diabo. E aí acontece que anjos maus estão de um lado. Sabe para quê? Para fazer você escolher o que é errado. Anjos maus estão ali lutando pela sua decisão, para que você decida o que é errado. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão sendo tentadas a fazer algo de errado. Talvez você queira usar drogas. Eu tenho certeza que você ouve vozes na sua cabeça dizendo, usa logo esse negócio aí. É o diabo falando com você. Sempre quando você está no vale da decisão, tem um inimigo, demônios estão aí na volta dizendo, faça isso, aproveite a sua vida. Não tem problema. Mas do outro lado, existem anjos de Deus e o Espírito Santo dizendo, meu filho, não cometa esse erro, seja vitorioso contra o mal. Meu filho, não use essa droga que acaba com você. Meu filho, não decida pelo errado. Meu filho, fuja do erro. Viva uma vida de comunhão com Cristo. Ande com Cristo. Seja fiel. E aquela luta fica até que uma pessoa decida. Você. Porque nem o inimigo força você a errar, e nem Deus força você a acertar. A decisão é sua. A decisão é sua. E se você escolhe errar, os anjos de Deus se afastam por um pouco e as trevas cobrem a pessoa. Mas se você escolhe acertar, os anjos dos demônios saem também de perto. E a luz de Deus brilha ao seu redor. E cantam glórias a Cristo nas maiores alturas. Porque você foi vitorioso contra a tentação. Entende como é? Existe um grande conflito à nossa volta. O inimigo quer derrotar você. Primeiro ele tentou com Jesus, porque se ele derrotasse a Jesus, ele poderia pegar grandes férias, porque ele não precisaria mais tentar ninguém. Se Jesus fosse derrotado, Satanás não precisaria mais tentar ninguém, todos estariam perdidos para sempre.
Mas como Jesus foi vitorioso, então ele tem que tentar um por um, ele tenta você, tenta a mim, tenta a todos aqui e todos em casa. Mas se você for vitorioso, Deus vai fazer morada na sua casa, na sua vida, no seu coração. Ó, meu amigo, minha amiga, eu quero fazer um apelo para você nesta noite. Eu quero dizer para você que você pode ser vitorioso. Entende? Você pode ser vitorioso. Você que está aqui na igreja, você pode e vai ser vitorioso em nome de Jesus. É Jesus que dá força. Para você que está em casa, Jesus quer que você seja vitorioso. Você, meu jovem, você pode ser vitorioso. Basta se apegar em Jesus. Escolher o que Jesus quer que você escolha. Você pode acertar. Jesus chama você para a vitória. E você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Repito o apelo. Repito o apelo para você. Você precisa ser vitorioso em nome de Jesus. E sabe como você vai ser vitorioso? Você vai ser vitorioso quando o Senhor Jesus for tudo para você. Entende? Quando Jesus for tudo na sua vida, quando Jesus for a pessoa mais importante da sua vida, quando Jesus for tudo, quando Jesus for aquilo que há de mais precioso na sua vida, aí você é vitorioso, porque nada vai ser tão bom quanto Ele. Então, tudo por Ele. E fiel a Ele, fiel à tentação, você vai ser vitorioso, em nome de Jesus, amém. Vamos colocar em pé. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória, e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração
na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz, o som de glória, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A Ele a honra. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Então, nós precisamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Se vivermos e colocarmos Jesus em primeiro lugar em nossa vida, seremos vitoriosos na tentação. Tudo por Ele, tudo em Cristo, a nossa vida vai ser muito melhor. Feche seus olhos e vamos orar. Bendito Deus e maravilhoso Pai, louvamos o Seu nome, porque o Senhor é incrível, é maravilhoso, é um Deus eterno, é um Deus salvador. O Senhor foi vitorioso contra as artimanhas do inimigo, e nos faça vitoriosos hoje também. Se tem alguém passando por um momento de provação ou tentação, que o Senhor dê a vitória, que ele escolha a vontade de Deus. O que nós imploramos. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.